Oi! Ó, a gente está demorando bastante nesses primeiros assuntos, porque eu tô com um bocado de palavra nova, né? Você tá ficando doido assim, né? Fica calmo, que a gente vai repetir essas palavrinhas nas próximas aulas todas. Ou seja, é a base, tá certo? Eu tô demorando mais para mostrar essa visão estratégica, essa visão moderna, que é onde eles carregam nas provas, tá certo? E aí você vai ver que a partir do entendimento dessas palavrinhas e da fixação, você vai desenrolar em muitas questões de prova, tá? E aí vem para cá, para aquela coisa, aquele esqueminha que a gente ia fazer. Como é que eu transformo uma pessoa em talento? Trabalhando o quê? As competências. O que significa falar em competência? Significa falar num conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Ou seja, de competência conceitual, que é o conhecimento, a habilidade, que é a competência técnica, e a atitude, que é a competência interpessoal. Como a gente diz, é o saber fazer e é o querer fazer. E isso é o que faz com que o cara seja competente. O cara passou em concurso. Pô, o cara é competente. Você já ouviu falar? Mas ele não é competente só porque ele conseguiu fazer a prova no tempo certo. Ele é competente porque ele conseguiu estudar aquilo que precisava ser estudado. Porque ele conseguiu dimensionar o tempo dele para fazer a prova no tempo certo, botando as questões importantes e eliminando aquelas questões que ele disse, isso aqui não adianta, eu não vou perder tempo. Tá certo? E porque ele teve uma posição determinada e disciplinada para estudar e para fazer a prova. Ou seja, ele teve atitude, ele acreditou nele. Isso é um caba competente. Só que esse caba é um talento. Ele entra lá no órgão público. Mas quando ele entra, gente, ele chega lá, é colocado numa área, né? E aí fica lá carimbando, carimbando. Tu já pensasse? O cara carimbando. E aí eu digo a você, ele é dotado de uma capacidade imensa, de uma expertise, de uma prática, de uma inteligência. E ele não está sendo aproveitado. Ou seja, ele não se transformou num capital humano. O que é o capital humano? É o talento que agrega valor à organização. Ou seja, que coloca todo o seu potencial à disposição da organização. Eu posso ter um conhecimento enorme de administração, mas eu não querer compartilhar isso com vocês, tá certo? Então, na hora em que eu quero compartilhar e colocar isso à disposição dos CERs, de vocês, eu estou agregando valor a você. E neste momento, eu passo a ser não mais um simples talento, vamos dizer assim, né? Que não é simples, né? Mas eu passo a ser mais do que isso. Eu passo a ser capital humano. E sabe o que é o capital humano? É o talento dotado de ativos intangíveis, gente. Ativos intangíveis, conhecimento, habilidade, atitude. Isso é intangível. Isso é o conhecimento. Isso a gente não pega. Agora, esse intangível que eu entrego para a organização, o meu conhecimento, a minha habilidade, a minha atitude, o meu querer, a minha disciplina, pode gerar o tangível. Ou seja, é a partir da gestão do capital intangível, da gestão do conhecimento, porque o conhecimento é intangível, que a gente vai chamar de capital intelectual, que a gente vai gerar os resultados tangíveis para a organização. Ou seja, é a partir da gestão do intangível. Você está gerenciando o intangível. Você está gerenciando a sua determinação, a sua força, a sua disposição, o seu sono. Você está gerenciando o seu querer. Isso é intangível, não é verdade? Né? Isso é perceptível, mas você não pega. Você está gerenciando isso para gerar o quê? Resultados tangíveis, ou seja, resultados ligados à sua aprovação no concurso. Então, é a partir da gestão do conhecimento, do capital intelectual, tá certo? Do capital humano, que são palavrinhas que estão todas ligadas, que você vai gerar os resultados tangíveis. Só que para você gerenciar o capital humano, você tem que começar gerenciando pessoas, talentos, até fazer com que essas pessoas agreguem valor à organização. Você está entendendo que essas palavrinhas são palavrinhas do bem? E que essas palavrinhas estão ligadas diretamente aos assuntos ligados à gestão de pessoas, ou seja, gestão por competência, gestão do conhecimento, gestão estratégica de pessoas, que visa, né, transformar pessoas em talentos e talentos em capital humano dentro da organização. Então, o que é o capital humano? Talento que agrega valor. Aí você diz assim, Beth, capital social, que é isso? Que termo novo esse? É novo mesmo. Você diz assim, eu aprendi que capital social é o
capital inicialmente integralizado quando eu monto uma empresa. Claro, isso é contábil, né? Qual o teu capital social nessa empresa? Ah, é tantos por cento, é de tanto, né? Isso é contábil. Capital social, do ponto de vista sociológico, significa o capital humano social. O capital humano em rede, interrelacionado. Oh, que coisa linda! É um termo novo usado na área de gestão. Novo não, antigo, mas que agora passou a ser usado. Gente, sabe o que é o capital social? O capital social é o capital humano interligado. Rede, ó, rede. Lembra da rede de pesca? O que une a rede? Os nós. Lembra do Facebook? O que une? Compartilha, 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 compartilha. As pessoas não têm hierarquia. As pessoas não têm sexo ali. As pessoas têm o quê? Relações. Isso é o capital humano em rede. São as relações entre os indivíduos que vão agregar valor à organização, tá certo? Como ele diz aqui, as redes de relacionamentos entre os indivíduos e as instituições baseadas na confiança, na cooperação, na inovação, que facilitam o acesso à informação e conhecimento. Muitas vezes a tua organização quer uma informação que você não tem. Você vai para um amigo e fala, Ninho, como é isso? E o amigo te diz. E isso traz resultados para a organização. Ou seja, as organizações hoje que trabalham as redes, as festas, os rituais, as cerimônias, e permitem que as pessoas se relacionem bem. Gente, se do outro lado da linha tiver um amigo, você já vai tratar diferente do que um cara qualquer que você não conhece, que está te pedindo um favor. Um favor vindo de um amigo, né? É um favor que a gente vai fazer. Então, isso é o capital social. É o capital humano ligado, interligado, que se relaciona. Você já ouviu falar em networks? Já ouviu falar que melhor do que dinheiro na caixa é um amigo na praça? Isso é o capital social, é o amigo na praça. É o amigo que você se desemprega e que arruma emprego, certo? Que mais do que te dar dinheiro, te dá condições. Isso é o capital social, é a tua rede de relacionamentos que agrega valor à organização. E isso tudo está ligado à gestão do conhecimento, ou seja, é um ativo intangível da organização, que não é percebido, aliás, que ele é percebido, que está ligado às habilidades, às competências, às tecnologias aplicadas, que está ligado às expertises, às práticas das pessoas, à vontade, à motivação da pessoa, que se alinha ao que a organização quer alcançar, tá certo? Então não adianta eu ter muita gente que não está alinhada à estratégia da organização. Mais importante que isso é alinhar as pessoas à estratégia, comprometer, trabalhando suas competências para que elas possam agregar valor. E mais do que isso, para que elas possam agregar valor e gerar competências essenciais. Grava essa palavrinha, competências essenciais, que também são chamadas de competências distintivas. Você vai ver aqui no final do curso. Minha gente, é a competência que distingue você de outra pessoa. O que eu tenho de diferente do outro? O que me faz agregar um valor diferente? Você tem as suas competências, eu tenho as minhas. E a organização precisa de nós dois para agregar valor. Porque é a soma dos nossos conhecimentos que vai gerar sinergia. Ou seja, eu brinco. Deixa eu dizer uma coisa para ti, vê se você consegue entender. Bem profundo, bem profundo. Vem uma pessoa com pão e vai uma pessoa com pão. Quando essas pessoas se juntam, quantos pães nós vamos ter? 2. Mesmo que você parta em pedacinhos, vão ser 2 pães. Vou continuar a mesma coisa, mesma medida. Fechou? Fechou. Vem uma pessoa com uma ideia. Vai outra pessoa com outra ideia. E essas pessoas se encontram. Quantas ideias nós vamos ter? Ou seja, o tangível, gente, fica tangível. O pão é pão. Ponto final. Mas as ideias são intangíveis e geram trucentas. Gostou do trucentas? Muitas ideias. Ou seja, a partir de uma ideia, quando compartilhado com outro, que é o capital social, pode gerar essência, pode fazer com que uma organização seja diferente da outra. E isso é o que a gente chama de competência
essencial. A competência essencial é a competência distintiva, é uma competência que distingue uma organização da outra, que gera valor ao cliente, que gera vantagem competitiva, tá certo? E que promove o sucesso organizacional, que é o que está aqui, promovendo vantagem competitiva, tá certo? Então, grave esse nomezinho. Competência essencial é aquilo que toda organização deveria gerar. Só que ela só consegue gerar competência essencial a partir dos aspectos distintivos que existem na organização, que inclui as pessoas, que inclui os líderes, a motivação, os processos, que inclui tudo. E é exatamente a soma disso tudo que gera um resultado maior. Não é igual, não é 2 mais 2 igual a 4, é 2 mais 2 igual a 10. Você vai entender depois quando eu estou dizendo isso, tá bom? E aí, depois desse turbilhão de conhecimento, a gente vai fechar com as palavrinhas do bem. O que é a gestão estratégica de RH? É alinhar a missão, a visão, os valores, a análise externa, que você tem que saber quais são as palavrinhas da análise externa, oportunidades e ameaças. A análise interna, pontos fracos e pontos fracos, pontos fortes e pontos fracos. Depois, definindo estratégias, caminhos para o alcance dos objetivos, definindo os perfis das pessoas necessárias, definindo as competências necessárias, definindo o conhecimento necessário, definindo ou tentando promover capital humano, capital social, capital intangível e intelectual para a nossa organização. E aí a gente diz que a gestão estratégica de RH tem que proporcionar motivação nas pessoas, agindo no médio e longo prazo, para comprometer as pessoas com a missão e com a visão, tá certo? Porque a gente diz que mais do que promover pessoas satisfeitas, a gente tem que promover motivação. Sabe por quê? Porque a gente diz assim, ó, vê se você consegue perceber a diferença entre motivação e satisfação. Eu vou depois trazer isso bem anotadinho. A satisfação significa um estado de equilíbrio. Estou feliz com isso, estou tranquilo com isso. Isso não me move. A motivação é o que me move na busca de um objetivo. Motivação, motivo para ação. A área de recursos humanos não só tem que promover satisfação, como tem que promover motivação. Ou seja, as pessoas não só têm que estar satisfeitas, em equilíbrio, mas a própria área tem que quebrar esse equilíbrio, criando necessidades para que as pessoas busquem outros objetivos. E aí criando inovação e criando coisas novas e mudanças, tá bom? E aí a gente diz que a maneira de trabalhar motivação e trabalhar satisfação é estimular os trabalhadores a atingir seus objetivos pessoais e profissionais, ou seja, levar as pessoas a se motivarem, a terem um motivo para a ação, a buscarem objetivo. Gente, já acabei de dizer, conheço muita gente que passa em concurso, que estuda pra caramba, e quando entra lá, sabe o que é? Tenta botar o casaco atrás da cadeira e fica lá, fazendo de conta que faz alguma coisa. O cara está satisfeito, o trabalho dele, o salário dele, está fazendo lá mais ou menos, sabe que não vai ser demitido se ele fizer. Mas, minha gente, a vida é mais do que isso. E aí os líderes têm que motivar as pessoas a galgarem outros objetivos, tá certo? É um motivo para a ação. E fazer com que as pessoas assim. E vou dizer mais, motivação não é um estado de espírito, não. Pode estar brabo, não tem nada a ver com isso. Motivação é um motivo, é uma necessidade que eu estou despertando em você e que te leva a se movimentar na busca daquele objetivo, que pode não alcançar. Estar motivado significa estar comprometido. E as organizações têm uma obrigação, os líderes, os gestores, levar as pessoas ao alcance de objetivos pessoais e profissionais, estimular relacionamentos confiantes e colaborativos. É aquilo que a gente diz ali. Um ambiente com um clima bom, pessoas parceiras, o capital social faz a diferença quando a gente fala em relacionamentos confiantes e colaborativos. As pessoas têm que buscar colaborar. A gente, ninguém está competindo com ninguém, mesmo em concurso. Eu costumo dizer assim, o teu colega não está concorrendo com você. Você concorre com o teu sono, você concorre com a tua família, você concorre com a tua disposição, tá certo? Chega na hora da prova, gente, não tem concorrente. O concorrente é você. É o que você estudou.
Pode botar isso na tua cabeça. E aí você ajudar o outro, você colaborar com o outro, só vai fazer com que você se sinta melhor. Pode ter certeza disso. E a gente, quando trabalha isso nas organizações, quando a gente trabalha relacionamentos confiantes, colaborativos, quando a gente vê do outro lado um cara que está botando a gente para cima, né, um cara que está ajudando a gente, é muito mais gostoso de trabalhar. Isso faz com que os resultados, a produtividade cresça nas organizações, tá certo? Ou seja, é o desenvolvimento do capital social. Propiciar condições financeiras, físicas e psicológicas que permitam qualidade de vida. É o que eu disse aqui agora há pouco, né? Nós somos formados de corpo, mente e espírito. Condições físicas, condições financeiras e condições psicológicas. Quando uma dessas três não adianta, o cara é feliz sem ter dinheiro. Não, o cara tem que, né? Como é que pode? Beth, mas eu ganho pouco. Sim, mas então se esforce, se motive para ganhar mais, né? Tem que buscar, gente, ter essa motivação. Buscar o alcance dos teus objetivos pessoais. Ou seja, a área de gestão de pessoas tem que propiciar isso. Condições financeiras, para aqueles que trabalham mais vão ganhar mais. Condições físicas, boa qualidade de vida, ambiente de trabalho saudável e as condições psicológicas que permitam a qualidade de vida. Propiciando motivação e compromisso com as metas e os objetivos, não só da organização, como da equipe das pessoas. Isso é importante, gente. Tem que estar alinhado àquilo que a organização queira construir. E aí a gente diz, né, para fechar, que uma gestão eficaz é aquela que motiva, né, e que satisfaz, porque nem sempre o trabalhador que está satisfeito é o trabalhador motivado, né? Então aprende essas palavrinhas. Satisfação não é o mesmo que motivação. Motivação é comprometimento. Satisfação é equilíbrio. A gente tem que quebrar esse equilíbrio para que as pessoas entrem no ciclo motivacional buscando. Claro que a gente tem que promover satisfação, mas sempre criando incentivos e necessidades para as pessoas buscarem algo mais. E esse algo mais tem que estar alinhado com a missão, a visão da organização. E as pessoas têm que entender que para que elas possam alcançar os seus objetivos, ela tem que dar às organizações o que as organizações precisam. Ou seja, alinhar os seus objetivos pessoais aos objetivos organizacionais, tá bom? Só que para isso tudo, esta área de recursos humanos, ela tem que trabalhar 3 aspectos muito importantes, para que elas consigam motivar, para que elas consigam levar apoio e suporte, para que os gestores possam gerenciar, para que os gestores possam motivar as pessoas. Ela tem que ter credibilidade, sintonia com aquilo que a organização quer e respeito pelas pessoas e pela organização. Ou seja, a área tem que buscar desenvolver essa credibilidade, no sentido de que o que ela diz, ela tenta fazer, tá bem? Trabalhando políticas e ações nesse sentido. Não adianta nada estar lá o gestor dizendo uma coisa e por trás ele trabalhar políticas rígidas, rigorosas, políticas que não premiam a qualidade de vida, tá certo? Então tem que ter credibilidade. Olha, nós vamos fazer o melhor para você. O melhor para você não quer dizer que nós vamos te dar o que você quer. Você sabe o que é isso, né? Atender às necessidades não é dar o que a pessoa quer. Porque dar o que a pessoa quer é criar um menino cheio de vontade. A gente atende às necessidades. E atender às necessidades é dar o que se precisa. Se precisar brigar, vai brigar. Tá certo? Por quê? Porque a organização não pode dar acima das condições dela, senão ela quebra e você perde o emprego. Então, credibilidade significa isso, né? Você atender às necessidades dentro daquilo que você pode fazer. Sintonia é estar sintonizado com o que a organização quer, né? Não adianta nada uma área de gestão de pessoas aumentando o salário das pessoas e a organização daqui a pouco quebra porque não consegue ter recursos para reinvestir, tá certo? E respeito, né, que é o respeito mútuo pelas pessoas, certo? Valores subjacentes. Eita! Desenvolvimento mútuo permite que as organizações e as pessoas cresçam, né? Satisfação mútua, os dois têm que estar satisfeitos, os dois têm que estar em equilíbrio, não adianta, a gente tem que ser a relação ganha-ganha, tá? A satisfação tem que ser mútua, não adianta a organização estar muito bem e as pessoas estarem lá insatisfeitas. A insatisfação leva à queda de produtividade. O desenvolvimento mútuo leva à motivação. Você sentir que você está fazendo uma coisa que está te desenvolvendo. Leva à motivação a longo prazo. Consistência no tempo. Gente, as políticas de gestão de pessoas têm que trazer alguma consistência.
Você não pode estar mudando o tempo todo a cultura, a motivação, a liderança e as concepções. Pelo contrário, tá certo? Porque senão perde a credibilidade. Então, as políticas têm que ter uma certa consistência no tempo, como diz aqui. Tem que ser estáveis. Claro que as mudanças têm que acontecer. Quando eu estou falando de consistência, eu não estou falando de parado, tá? Eu não estou falando de estagnado. Eu estou falando de trazer a ideia... Deixa eu explicar melhor. Já ouviu falar em homeostase? Homeostase é um processo de equilíbrio dinâmico, no qual nós estamos sempre em mudança, buscando esse equilíbrio. Isso é a consistência no tempo. Não é você ficar parado, é você buscar um equilíbrio constante, né, a partir das mudanças. Ou seja, é a adaptação às necessidades da empresa. Isso é consistência no tempo. Tá certo? E aí, a ideia de parâmetros estáveis para que a pessoa e as empresas possam situar-se em diferentes circunstâncias. E aí, outras palavrinhas do bem, transparência, simplicidade, flexibilidade para construir um bom modelo. Ó, todas essas, colaboração, integração, consistência no tempo, tá certo? Políticas, valores, flexibilidade, adaptação. Isso tudo são palavrinhas do bem para a construção desse novo modelo. Às vezes as provas colocam assim, tá me acompanhando? Falo muito, né? É porque é muita coisa. Vê como é linda essa área. Você, quando começar a perceber essas palavrinhas do bem, você vai começar a entender tudo. Aí você vai, quando vai chegar adaptativa, você já sabe o que é. Quando ele colocar estagnada, você já sabe que é uma palavrinha do mal. Independente é do mal. Cuidado com essa palavra independente. As pessoas não são independentes, as pessoas são interdependentes. Lembra do capital social? Ninguém é independente, ninguém é sozinho, ninguém. A gente está, ligado. Então a palavrinha do bem é interligado, interdependente, interconectado. Tá entendendo o negócio? É assim. Quais são os objetivos da área? Muita gente diz assim, os objetivos é promover a melhoria das pessoas. Não. A área tem que estar alinhada com a organização, tem que estar alinhada com as pessoas, tem que estar alinhada com o ambiente e tem que estar, sobretudo, alinhada com gestores. Minha gente, a área de recursos humanos ou de gestão de pessoas, como vocês queiram chamar, né, é uma área que tem que estar interligada, né, para dar suporte. Porque ela é responsável por estabelecer políticas e práticas. Lembra, no início da aula, eu disse que quando aparecesse isso, minha gente, é a área que define as diretrizes e as práticas. Agora, sabe quem é que coloca em prática as práticas? Os gestores. Por exemplo, você trabalha numa organização, você diz assim, não estou entendendo nada, Beth. Vou explicar. Você trabalha numa organização e tem uma área de recursos humanos que diz assim, olha, a partir de agora... as pessoas que ingressarem aqui vão ter que fazer um exame de sangue, um exame de admissão, vamos imaginar. Isso é uma política, é uma prática que tem que acontecer, tá certo? E aí, não, essa não foi boa não foi boa não. A parte essa não foi boa não, deixa eu dizer, essa é uma política, uma prática, mas não vai ajudar no exemplo que eu quero dar. A partir de agora, só vai ser promovido na organização as pessoas que tiverem nota de avaliação de desempenho acima de 9. Quem é que faz a avaliação? Isso é uma política, certo? Quem é que faz a avaliação de desempenho das pessoas? É a área de recursos humanos? Não, é o gestor. A área de recursos humanos está dando suporte para que o gestor possa avaliar e possa, daí, provocar consequências para as pessoas. Então, a gente diz assim, que o grande objetivo da área é tentar trabalhar a organização para que ela alcance seus resultados. Então, ela trabalha interna, ela trabalha externa, tem que olhar para o externo, olha para o todo organizacional e ajuda o gestor na condução das pessoas. Então, a gente diz que os objetivos da área estão fora dela. Em que sentido? Ele tem um objetivo, né, societário, ou seja, externo, no sentido de, né, estar responsável, socialmente responsável, frente aos desafios da sociedade. Com certeza, as políticas de recursos humanos não podem estar desatreladas de todo esse movimento social e ambiental. Lá no tribunal, nós estamos com uma política de economia de energia, de reciclagem de lixo, ou seja, nós estamos tentando sensibilizar as pessoas, os funcionários, os servidores, no sentido de economizar copo descartável, de economizar a folha de papel, né, de coisas desse tipo, que é nas pequenas economias que a gente vai conseguir o grande, tá certo? Isso está alinhado com o quê?
com todo esse movimento social e ambiental que está acontecendo com o ambiente, né, essas necessidades atuais. O objetivo organizacional é estar alinhada àquilo que a organização precisa, né, ser um prestador de serviço para a organização, alinhada à missão e à visão. O objetivo funcional é atuar como um especialista. A palavra funcional, a partir de agora, você sabe, está ligada à especialização. Sempre que eu falar funcional, você bota na sua cabeça, qual é a palavrinha? Especializado. Ah, se eu perguntar, qual a tua função? Você vai entender assim, qual é a minha especialização? Qual a minha função? A minha função é a administração. Qual a minha especialização? Conhecimento de administração. Tá certo? Então, quando a gente fala em objetivo funcional, é qual a especialização? Manter uma contribuição no nível apropriado. Ou seja, ele tenta munir os gestores de informações acerca de gestão de pessoas. Como gerenciar pessoas, como avaliar o desempenho, como motivar pessoas, como monitorar pessoas, tá certo? E é isso que eu digo, ele vai atuar dentro de uma especialização, tá? Um assunto funcional, especializado. O objetivo pessoal, que todo mundo sabe, que é dar assistência às pessoas, para que as pessoas possam alcançar seus objetivos contribuindo com a organização, né? E mais do que tudo, né, proporcionar um ambiente no qual as pessoas competentes e motivadas possam alcançar os seus objetivos, alcançando os objetivos organizacionais. Por quê? Porque as pessoas são essência, porque as pessoas são os únicos recursos vivos da organização, porque não existem organizações sem pessoas. E as pessoas, né, as pessoas são a essência daquelas organizações, tá certo? Então, assim, é uma área hoje que ganhou essa dimensão estratégica por ser essência fundamental, né, no processo de construção organizacional, tá certo? E aí aqui, isso aqui é um chavão que a gente tem. Atualmente, a área de recursos humanos, que antes, na visão tradicional, funcionava com poder hierárquico, como uma diretoria, né? Hoje ela atua como consultor. Sabe o que é consultor? Apoio. Apoio. O gerente daquela área está precisando de um suporte para treinar as pessoas. Ele vai lá em gestão de pessoas e diz, olha, consegue um curso para os meus funcionários, que eles estão precisando ser treinados nesse assunto, tá certo? Então, a ideia é que ela funcione como um staff. Aí você diz, o que é staff, Beto? Tu vem com cada palavrinha. Gente, staff significa assessoria. Staff significa especialista. Ah, eu tenho o meu staff. Sabe quem é o meu staff? São os meus assessores. Já ouvi falar nisso? Que chique, né? Staff, eu tenho staff, que são assessores para assuntos aleatórios. Nada. Staff é jurídico. Ah, eu tenho um assessor jurídico que me presta informações acerca de, sei lá, licitação e tal. Eu tenho um assessor contábil, né, que é um staff, que está lá prestando informações financeiras, tá certo? E aqui eu tenho um assessor de RH, que está me prestando informações acerca de políticas e práticas de RH, tá certo? E aí a gente diz que hoje, na visão moderna, a área de recursos humanos vai funcionar como um staff, tá certo? E aí a gente diz que ele funciona como staff, ou seja, tem a função de staff e a responsabilidade da linha. Aí você diz, pronto, agora veio outra palavra complicada. Se eu entendi staff, é assessoria. É funcional, é especializado, né? Em conhecimentos jurídicos, RH, muito bem. E o que é responsabilidade de linha? Ó, deixa eu fazer um desenho aqui, vê que coisa linda. Ó, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um organograma. Outra palavra difícil, meu Deus, para explicar uma tem que falar outra. O organograma é um gráfico, estão vendo que é um gráfico, é um desenho que representa a estrutura. Ou seja, aqui está o presidente, aqui está o diretor de RH, aqui está o diretor de marketing. Embaixo do diretor de RH tem a divisão de cadastro, tem a divisão de folha de pagamento, certo? Estou mostrando, o organograma é o gráfico que representa a estrutura, como é que está montada e estruturada aquela organização. Todo mundo entendeu isso? Pois muito bem. Quando eu falo que a responsabilidade é da linha, você está vendo essa linha aqui? A linha, minha gente, mostra as relações de subordinação e hierarquia. Quando eu digo que a responsabilidade é da linha, a linha significa o gerente. Oh, gerente,
de linha. E aí o povo, por preguiça, chama assim, responsabilidade da linha. Só para complicar a vida da gente. Não tem nada. Quem é que está em linha com você? Quem é o teu superior hierárquico? Eu digo que a responsabilidade pela gestão de pessoas é da linha. O meu gerente é quem me gerencia. Agora, ele tem o apoio do staff. Ou seja, a área de recursos humanos diz, olha, o plano de saúde te dá direito a isso, isso e isso. O funcionário pode faltar amanhã, né? Mas tem que trazer o atestado. Você está entendendo? Então, a área de recursos humanos funciona como staff, como uma assessoria para os assuntos especializados de RH. E o gestor de linha como gerente de pessoas. Por isso que a gente diz assim, ó, quem é o gerente de pessoas? Quem é o gestor de pessoas? É a área? Não. Gestor de pessoas é a linha, é o teu chefe. É ele que tem que saber te motivar, te influenciar, te persuadir, tá certo? Ele é que tem que deixar satisfeito. Agora, para que ele faça isso, ele vai ter quem? O suporte da área de RH. É lindo isso. Você está aprendendo tudo. E aí você dá uma lida aqui, ó. O que significa falar em responsabilidade de linha? Que é o gerente quem decide as admissões, as promoções e a avaliação do desempenho. Quem avalia o desempenho é o gerente. Quem diz quem vai ser promovido é o gerente. Quem diz se precisa ou não de alguém é o gerente. O que o staff faz? Dá orientação, diz quais são as regras, quais são os regulamentos, presta serviço de recrutamento, seleção, treinamento. O gerente diz, olha, eu preciso desse treinamento. Ele decide. E aí, o RH, que tem a especialização, providencia o treinamento, dá recomendações e toma decisões. Então, fica ligado. Jargão. Responsabilidade de linha e função de staff. Tá certo? A responsabilidade das pessoas ou sobre as pessoas é da linha. E a função é do staff. Tá entendido isso? Muito bem. Na próxima aula a gente continua, se Deus quiser. Gostou? Entendeu? Então vamos embora juntos até o final. Quero ver você não acertar. Tchau, tchau. Até a próxima aula.